Direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV, começando mais uma semana nesse acompanhamento do nosso município dentro dessa situação preocupante de pandemia do novo coronavírus. E abrimos esse boletim com uma notícia boa. O professor de jiu-jitsu, Rafael Macário de Lima, que estava internado no Hospital São José desde o dia 18 de abril, recebeu alta. Não pode gritar, né? Pode abraçar? Não. Pode beijar? Também não. Oi, lindão. Pode beijar, lindo. Meu amor. Meu Deus do céu, velho. Tá mais diferente não, Sofia. Vontade de te abraçar, de te beijar. Não pode beijar. Que é isso? Cadê o papel? Tá magro, Macário. Tá deixando assim? Hã? Imagens divulgadas através da rede social do Rafael, que mais uma vez agradeceu as muitas mensagens de carinho dos teresopolitanos. E segundo dados divulgados pelo Gabinete de Crise da Prefeitura, dados da Secretaria Municipal de Saúde, ainda são 32 pessoas internadas no município, que ocupam 76% dos leitos disponíveis até o momento. Dessas 32, 15 estão em estado grave e intubadas. A expectativa é que nos próximos dias mais 23 leitos sejam disponibilizados. Foram divulgadas hoje imagens do HCT, desse setor novo do HCT, que foi construído para atender aí essa ampliação, essa necessidade de demanda, dessa demanda de leitos para a Covid-19. São 23 leitos, tentamos mais informações com a HCT junto à FES, que administra o hospital, mas apesar dos contatos feitos com a assessoria de comunicação da FES, com a GECOM, não obtivemos resposta até o momento. A informação extraoficial é que estão faltando profissionais, que o HCT ainda tenta contratar mais gente para ampliar a sua equipe e assim poder trabalhar nesses 23 leitos aí disponibilizados e contratados pela Prefeitura. Quem saiu às ruas hoje cedo encontrou filas gigantes e assustadoras mais uma vez na Caixa Econômica Federal, e filas nunca vistas. Quem conhece essa loja sabe a distância dela para a agência central da Caixa Econômica Federal, lá quase no final da Avenida Delfim Moreira, próximo ao encontro com a Rua Manuel José Lebrão. Isso mesmo, olha só o tamanho da fila, o tamanho dessa fila, nesta segunda-feira pela manhã, a quantidade de pessoas tentando chegar à Caixa Econômica Federal para retirar os R$600 do auxílio emergencial ou conseguir ajuda, porque muita gente fez o cadastro, foi aprovado, apareceu tudo certinho lá, mas na hora de sacar não consegue, não é gerado o código necessário para o saque. O aplicativo não funciona, ou seja, no lugar de ajudar, mais problema justamente para quem mais precisa. E o nosso colega José Carlos Cacau, o Cacau Repórter, esteve na porta da Caixa Econômica Federal ontem à noite, no domingo à noite, quando a gente fica impressionado até de falar, quando começou a ser formada essa fila, no domingo à noite. Imagens e reportagem de Cacau. Estamos aqui em frente à Caixa Econômica Federal no município de Teresópolis. E não só em Teresópolis, mas acredito eu, pelo que eu tenho acompanhado, em vários pontos do Brasil, as pessoas estão se antecipando, Estão se antecipando e ficando na fila, como você pode ver aqui. Para você se localizar, centro da cidade de Teresópolis, Centro da cidade, Avenida Delfim Moreira, essa daqui é JJ de Araújo Regadas, e estamos aqui ao vivo, em frente à
a agência da Caixa Econômica Federal no município de Teresópolis. Eu recebi algumas informações de alguns seguidores de que as pessoas já estariam aqui e realmente se encontram. Eu quero agradecer a Rosa, que confeccionou algumas máscaras. Eu acabei de fazer aqui a doação para eles, das máscaras que foram doadas pela Rosa, né? E eu passei para eles aqui as máscaras. Vamos, de uma forma ou outra, tentar falar com as pessoas aqui para ver a necessidade realmente de sacar aí o auxílio, né? Então as pessoas já estão aqui na fila, né? Vão passar a noite, meia-noite 30, meia-noite 40, agora já passamos de meia-noite. Já é segunda-feira no município de Teresópolis, no Brasil, enfim. As pessoas estão já aguardando aqui. Então é sim uma situação bem complicada, porque eles precisam ficarem aqui na fila. Vocês são os primeiros da fila, né? Chegaram que horas mais ou menos? 8 horas da noite, vieram para cá. Você mora onde? Vitória, Espírito Santo, mas está em Teresópolis. Bom Sucesso aqui, né? É teu esposo? E vocês precisam de... Você falou comigo antes da gente iniciar que tu teve aqui na quinta-feira, não foi? Não teve como ser atendido, tinha mais de 200 pessoas na fila. Não conseguiu atendimento? Não conseguimos. E o nosso só mesmo gerar o código, porque a gente não está tendo acesso ao caixa pé. O dinheiro está na conta? Está na conta, deu aprovado desde o dia 28. E não consegue... Não conseguimos acessar. Aí tem que vir para cá. Tem que vir para cá para gerar o token. Mas você acha que tu vai conseguir? Se Deus quiser. Papai do céu está no controle. E vocês precisam, eu preciso, vocês precisam, todo mundo precisa. Precisamos, estamos desempregados, sem pagar aluguel. E é um auxílio que é importante no momento desse. Com certeza. Aí vocês estão com cafezinho aí, tem café? Vai sentir frio? Frio não sente não, vocês dão os dois abraçadinhos aí, né? Hã? Sim. Tá bom. Não está sentindo, não. Deus abençoe, tá, amiga? Amém. Deus abençoe vocês aí, que possa derramar bênçãos na vida de vocês, tá? Amém. Papai do céu tá no controle. Tem outras pessoas. Tem cafezinho e tudo aí. Ó, essa máscara aí, quem doou foi a Rosa pra vocês. Isso. Aí vocês pegaram a máscara? Pegou aí, garoto? Tu mora onde? Paineiras? Aqui pertinho. Aí vai ficar aí a noite toda. Tá precisando? E é um direito teu. Tem até uma caixinha de som aí, tudo. Café, biscoito. Vocês são da onde? Vocês? Eu, Sebastiana. Sebastiana? Sebastiana também? E a senhora? Da Fonte Santa. Fonte Santa. Você é da onde? Paineiras? Não tem jeito, tem que vir pra cá cedo, né? Passar a noite toda aí. É pra pegar o auxílio. Todo mundo é pro auxílio. Enquanto muita gente passou a noite nessa madrugada gelada de Teresópolis para tentar atendimento, porque nem sempre ficar na fila significa ter o problema resolvido. Enquanto veio gente de Sebastiana, como mostrou o Cacau, e veio lá de longe, passou a noite na fila porque precisa, saiu de casa porque precisa realmente desses R$600 do auxílio emergencial, tem muita gente que continua levando na brincadeira a propagação do coronavírus. Recebemos aqui hoje 2 imagens que mostram isso, feitas no fim de semana. A primeira, Praça Olímpica Luiz de Camões. Mais uma vez, existe um decreto municipal que proíbe a utilização de áreas de lazer desde meados de março. E olha só, mais uma vez, um grupinho brincando, jogando futebol na Praça Olímpica que sequer poderia estar sendo utilizada. Repetindo, enquanto tem gente que passa a noite ali na Caixa Econômica, pertinho, na fila, tentando o auxílio emergencial, tem gente que continua levando na brincadeira. Não foi a primeira vez que recebemos imagens do tipo. Agora, fica a pergunta também, será que é tão difícil assim a prefeitura trancar a praça? Lacrar a praça? Visto que aparentemente não tem como fazer a fiscalização
durante a noite, às vezes até durante a madrugada, recebemos um vídeo às 2h30 da manhã, a gente jogando bola na praça. Então, se não tem como fiscalizar, tranque a praça, coloque um cadeado, uma tranca, lacre, qualquer coisa do tipo. A quadra de vôlei também frequentemente vem sendo utilizada. E da Praça Olímpica, vamos lá para a estrada Rio-Bahia, também no domingo. Muita gente soltando pipa aí, ó, grupos enormes soltando pipa no bairro da Fonte Santa. Essa prática das pipas aí voltou aí com tudo nessa quarentena e muita gente aglomerada soltando pipa, enquanto tem gente que passa a noite na Caixa Econômica tentando os R$600. Talvez até uma mãe, uma avó de uma pessoa dessas que continua levando a crise do coronavírus na brincadeira. Até encontro de pipa estava sendo agendado aqui na cidade, a Guarda fez uma operação em alguns bairros e conseguiu coibir. Você assiste agora a segunda parte da reportagem feita pela Paola Oliveira, a entrevista feita pela Paola com a Kátia Borges, do SINDI-PMT, que vem esclarecendo algumas dúvidas em relação a como está sendo feito o trabalho do sindicato na cobrança e mais apoio aos servidores públicos nesse momento de crise, porque o modo de trabalhar mudou, muita gente de home office, e entre as categorias aí dos servidores que tiveram que mudar a sua rotina totalmente, o pessoal da educação. Como que tem sido para os professores, nesse momento, passar esse conteúdo? Tem tido alguma dificuldade, principalmente por não ter o equipamento necessário? Então, a gente encontrou, na verdade, diversas dificuldades, né? É uma questão de adaptação de todos. No primeiro momento, o plano de ação da Secretaria de Educação era um, e o plano de ação que foi disponibilizado para os professores através das unidades era outro. Fazia algumas exigências, né? Tinha alguns cumprimentos que era difícil para o professor cumprir. Eles entraram em contato com a gente imediatamente tomou a postura para que resolvesse. Ficou uma questão até muito gritante, né? Que toda a população acabou fazendo um entendimento errado. Eu até aproveito o espaço para esclarecer, quando o professor falou da hora extra. Mas a nossa educação, ela é feita, por exemplo, o EJA, todo com hora extra. Para ter um professor lá, tem que ser hora extra. E era isso que eles queriam saber. Porque do jeito que estava sendo cobrado, era um cumprimento de trabalho home office. Eles teriam um horário para cumprir, tinham que disponibilizar seus números particulares. E isso foi uma questão muito séria. Né? O horário é estipulado dentro do plano de ação como se eles estivessem na escola. E isso seria um trabalho home office. E eles gostariam de saber se iriam receber ou não. Nós estivemos junto com o prefeito e o secretário de Educação, fizemos uma negociação. O plano passou a ser um plano único, sendo adaptado de acordo com a sua unidade. E houve, assim, não é um relaxamento, mas uma condição melhor para que o professor se adaptasse e apresentasse as suas atividades. A gente entendeu que as atividades elas precisam ter o registro para comprovação ao MEC, né? Que a gente ainda está correndo atrás que essas 800 horas sejam computadas, já com o que se começou a fazer desde o início, mas a gente ainda não tem uma resposta disso. A gente já tem acompanhado aí, visto sair algumas decisões, mas a gente ainda não tem uma resposta oficial do MEC com relação a isso. Então, houve uma disponibilidade melhor para que o professor pudesse trabalhar. Porque se isso não for computado, se essas horas que eles estão trabalhando não tiverem validade, eles terão que trabalhar 800 horas aí para frente ainda. Né? O MEC autorizou que fosse mexido no calendário, mas não autorizou que fosse desfeita as 800 horas. A gente cumpre 200 dias letivos e 800 horas. E aí vai precisar cumprir as 800 horas. Essa foi a nossa preocupação. Sufocar o professor de trabalho, mesmo depois, quando voltar. A gente sabe que não é fácil. A gente hoje está em casa, né? A gente vê que você trabalha muito mais em casa, porque não era só fazer as atividades, tem a questão familiar, né? Os filhos dentro de casa, todo mundo dentro de casa. Então, isso atrapalha um pouco. Fora que você tem que contar com internet, você tem que contar com um bom celular, um bom notebook, e às vezes as pessoas não têm acesso a isso dentro de casa. Né? Muitos fazem trabalho na escola, no computador da escola. Então, fica um pouco difícil você conseguir atingir 100%.
né, dessa aula online, que não é nem um EAD, uma educação à distância. É uma disponibilização de atividades para não ter perda do que já se aprendeu, na verdade, porque conteúdo novo também não está sendo ensinado nesse momento. Até porque a gente não atinge 100% dos alunos, né? Os nossos alunos da zona rural têm lugar que nem pega sinal. Então, isso é uma situação muito complicada ainda. E vocês já pensaram como que vai ser, esse conteúdo vai ser passado para esses alunos que não estão tendo acesso? Porque você comentou que o conteúdo passado não está sendo conteúdo novo. Então, isso não vai prejudicar esses alunos que não estão conseguindo acessar as aulas. Não, prejudicar não. O prejuízo do aluno nesse momento é ele ficar, né, sem o andamento das atividades. Aquilo que ele já aprendeu por tanto tempo de afastamento, né, principalmente uma alfabetização, é um trabalho que não para. Né? O professor não pode dar, eles têm trabalho o tempo inteiro para poder entrar no processo. Então, eles ficando parados, eles perdem o que já se aprendeu, inclusive, né? Mas não tem conteúdo novo, tem uma manutenção do que já se aprendeu até agora. As escolas que não têm, os bairros que não têm acesso à internet, está sendo disponibilizado através de material impresso. As escolas tiram xerox e disponibilizam para os pais. E isso foi o que a gente entendeu dentro do plano de ação. E como está sendo feita a entrega desse material para os pais? Está sendo feito na unidade. Os pais procuram, me parece, isso aí a gente não está muito por dentro de como está sendo feito. Me parece que a unidade disponibiliza um calendário de dias na semana, né? Tem sempre alguém lá para atender os pais, e eles vão lá buscar essas atividades. Mas também não sei te dizer se todos estão indo, né? Porque existe uma preocupação muito grande em sair de casa, tem pessoas que nem saindo estão, enquanto os outros estão na rua o tempo inteiro. Então, nesse momento, é um momento de adaptação mesmo para tudo, né? Obrigada, Kátia, pela sua participação aqui na Diário TV e por ter esclarecido algumas questões que os servidores têm se perguntado no dia a dia. Obrigada a vocês, mais uma vez, pelo espaço. E conte sempre com a gente, o que vocês precisarem. Né? Qualquer informação, a gente está à disposição. Paola Oliveira, para a Diário TV. E mesmo sem os números mais recentes de Teresópolis, ainda é possível afirmar, infelizmente, que somos o município com o maior número de casos confirmados da região serrana. A Prefeitura de Petrópolis e a de Nova Friburgo já divulgaram os boletins. Em Petrópolis, 154 casos positivos, segundo dados da Prefeitura, divulgados nesta segunda-feira, e 60 pacientes internados. O número de internados é maior, mas o número de casos confirmados é menor. Em Petrópolis, 207 casos em análise, aqui na última atualização eram 244, e Petrópolis já testou 547 pessoas lá analisadas no município vizinho. Em Nova Friburgo, o número também é menor e bem menor do que Petrópolis, também 65 casos positivos. Desses 24 profissionais da saúde, né? Nova Friburgo é o único município que vem divulgando no boletim esses números relacionados ao pessoal da linha de frente. Então, 24 pessoas, eram 15, né? Subiu aí de 15 para 24 em Nova Friburgo, e lá 27 casos recuperados, né? A média de pacientes recuperados também é bem alta em Nova Friburgo, 65 positivos, desses 27 já se recuperaram, né? Um número bem alto, principalmente comparando com Teresópolis, aqui na última atualização 199 e apenas 10 na lista de recuperados. Vamos agora aos números do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde nesta segunda-feira. Os dados são atualizados sempre no finalzinho da tarde, né, tanto pelo governo federal quanto pela Secretaria Estadual de Saúde e também aqui pelas prefeituras da região serrana, né, Friburgo e Petrópolis, sempre lá pelas 17 horas já temos esses dados. Aqui no município não sabemos ainda qual é a diferença nessa coleta de dados, mas ainda não há um padrão para a divulgação, né? A informação cada dia sai no horário, tem dia que ele atualiza às 3 da tarde, tem dia que atualiza às 10h30 da noite,
há alguma informação diferente. Agora sim, dados: Brasil, 105.222 casos confirmados até essa segunda-feira, desses 42.991 recuperados, né? A média de recuperados deu uma diminuída, mas ainda é alta aí, né? O número de pacientes recuperados, o Ministério da Saúde divulgando diariamente esses dados. O número de mortes, infelizmente, crescente também, 7.288 no Brasil, em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. No estado do Rio, são 11.221 casos, faltou um Szinho ali, mas são casos, e 1.065 mortes. Lembrando sempre que no estado do Rio há um delay, um atraso no recebimento de informações aí. Então, no estado do Rio, o número pode ser ainda maior. O número local, repetindo, ainda não recebemos, mas quando for atualizado, você confere aqui na barrinha de notícias da Diário TV ou em nossas páginas nas redes sociais e nosso site, logicamente. Hoje, a repórter Paola Oliveira conversou com o Vitor Santos, responsável pelo projeto Ponto de Luz, que é um projeto que você já viu aqui na Diário TV algumas vezes, que nesse momento de pandemia de coronavírus acabou mudando um pouco o seu foco, mas continua atuando nas comunidades, mas agora visando atender as necessidades relacionadas a esse momento, a esses problemas gerados pela Covid-19. Você já deve ter ouvido falar sobre o projeto Ponto de Luz, que é um projeto aqui da cidade que há 5 anos vem trabalhando e levando iniciativas sociais e culturais para dentro das comunidades. Esse grupo é formado, em média, por 15 participantes que, nesse período de pandemia, resolveram fazer uma rede de apoio contra a Covid-19. Para falar mais sobre o projeto e também sobre essa iniciativa, nós vamos conversar agora com o Vitor Santos, que é o fundador e coordenador do projeto. Tudo bem, Vitor? Tudo jóia? Boa tarde. Vitor, para quem não conhece ainda o trabalho do projeto de vocês, conta como funciona. Então, o nosso coletivo ele surgiu como uma proposta sociocultural para atender as nossas próprias necessidades como moradores e cidadãos que sentiam essa carência dentro das favelas e dentro das comunidades. Então, há 5 anos, a gente se reuniu, um grupo de jovens, e começou a organizar iniciativas que trouxessem para a gente a resposta diante dessas demandas. E agora, com essa rede contra a Covid-19, como que está sendo o trabalho de vocês? Então, a necessidade surgiu primeiro através da comunidade do Fischer, que no primeiro momento começou a sofrer com a questão dos alimentos, da dificuldade da segurança alimentar devido à interrupção dos trabalhos, devido ao isolamento, né? Então, como a gente já tinha uma parceria com a liderança comunitária lá, a gente começou a atender essa demanda e acabamos no caminho encontrando outras demandas de outras comunidades que também são parceiras nossas. E a partir daí a gente organizou uma rede de apoio para conseguir garantir essa segurança alimentar, né? Para garantir a quarentena de maneira segura para essas famílias, e através dela a gente enxergou outras necessidades, né? Que foram necessidades de saúde e de prevenção que também estão sendo necessárias para dentro dessas comunidades. E para quem quer contribuir, fazer sua doação, ajudar esse projeto, como que faz para encontrá-los? Então, nós estamos com as nossas páginas, as nossas mídias sociais. No Facebook é Projeto Ponto de Luz e no Instagram é Ponto de Luz Coletivo, que é onde está saindo material sobre as nossas campanhas, né? A nossa campanha, ela teve um primeiro momento, onde nós conseguimos realizar o atendimento de 140 famílias, distribuídas em algumas comunidades, entre elas o Rosário, Morro do Tiro, Pimentel, Perpétuo e Fischer, além de outros casos que surgiram separados e a gente atendeu através de mensagens que chegaram às nossas páginas e apelos, né? A nossa campanha, além de fazer esse atendimento com alimentos e kits de higiene, passou também a fazer um mapeamento sobre as situações, as estruturas sanitárias dessas comunidades e como está sendo o avanço da pandemia dentro desses espaços.
para isso, a gente criou uma vaquinha online, né, que está recebendo contribuições para a gente poder fazer as nossas ações sociais e as ações de saúde e prevenção, assim como também a gente tem recebido doações físicas, que a gente combina através das redes e de maneira segura a gente traz até o nosso ponto de apoio, onde a gente consegue fazer o processo de higienização e depois de direcionamento do que a gente recebe, de alimentos principalmente, materiais de higiene e de limpeza, que tem sido muito importante, né? Nesse momento, com o auxílio do kit alimento que veio da prefeitura e com o auxílio que algumas pessoas estão conseguindo emergencial, outras ainda estão tendo dificuldade, a gente sente que a demanda por alimento deu uma tranquilizada, mas não muito, e porém a questão da higiene e da proteção, do material de proteção, ainda continua sendo um pouco mais difícil, porque as pessoas, nessa hora, garantem a sua alimentação, né, e acabam priorizando isso e, às vezes, esquecendo um pouco ainda de alguns cuidados de higiene e da importância do isolamento social. Então, a gente está fazendo uma campanha de conscientização, uma campanha que leve essa informação da necessidade de se proteger, da necessidade de manter o isolamento social, né? Além de estar trazendo outras garantias. Então, além de ser um canal para as pessoas que querem ajudar, as pessoas que estão necessitadas e que precisam dessa doação de alimento, pode entrar em contato com vocês através das redes sociais, é isso? Isso. A gente, na verdade, tem uma fila de espera, as pessoas entram em contato, e aí a gente faz uma triagem, né, para poder verificar o caso e para poder saber exatamente quais são as possibilidades. E aí, de acordo com aquilo que chega de doação para a gente, através dos nossos colaboradores, a gente faz esses atendimentos, a gente consegue fazer esses atendimentos. E aqueles que puderem ajudar, a gente aguarda e agradece a TV Diário também pela oportunidade de estar falando do nosso trabalho. Aqueles que quiserem saber um pouco mais, a gente tem um relatório sobre a primeira fase da campanha e é só entrar em contato pelas nossas redes. Muito obrigada, Vitor. Ainda sobre o tema, é importante lembrar que até hoje, desde o dia 7 de abril, né, foi disponibilizada a quantia de R$100 mil pela Câmara ao município. Até hoje, nenhuma cesta básica foi adquirida com esse recurso que foi encaminhado da Câmara para a conta 00 da Prefeitura. Bom, falei agora há pouco da triste situação da Caixa Econômica Federal, né? Ontem, às 10 da noite, uma fila já começando na Caixa, muita gente lá tentando garantir um lugar lá na frente para ser atendida hoje pela manhã e, infelizmente, a situação se repete. Acabei de receber uma imagem, já tem gente na porta da Caixa Econômica Federal. Olha só isso. Enquanto você brinca na Praça Olímpica, enquanto você solta a pipa na rua, aglomerados, contribuindo possivelmente para a propagação do coronavírus, tem gente que já está na fila da Caixa Econômica Federal para tentar receber esse auxílio emergencial no valor de R$600. Fechando esse boletim de hoje, diferente, né? Aliás, antes de fechar, fiquei até meio perdido com essa situação da Caixa, realmente é preocupante como tem sido levada a situação por muita gente. Essas e outras informações você confere no nosso site, netdiario.com.br, e lá você se cadastra e recebe a versão digital do nosso jornal. E também lá nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, você pode acompanhar nosso trabalho. Agora sim, fechando o boletim de hoje com uma mensagem da UCP, Universidade Católica de Petrópolis, através da música, né? E tem gente de Teresópolis nesse grupo. Fica aí a mensagem da UCP nesse momento de pandemia de coronavírus. Há muito tempo, nossa trilha é sonora. Nossos corais, orquestras, grupos, escola de música e licenciatura sempre permitem a esperança de dias melhores. Sabemos o quão é importante a música. Ela celebra a vida. A música faz parte da Universidade Católica de Petrópolis, está em sua essência. Por isso, os cantores dos nossos corais, os músicos da nossa Escola de Música UCP e toda a nossa equipe prestam essa homenagem a você, que acredita e apoia a nossa arte. Nesse momento de quarentena, sinta-se acolhido por nós, pois, como já dizia a letra da música,
entendemos que, mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, a vida não para. Sinta-se abraçado pela Universidade Católica de Petrópolis. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo